Outra reação de eliminação é a desidratação, né, que é o inverso da hidratação. Então, primeiramente, a gente tem a desidratação de álcoois, em que a gente vai eliminar a molécula de água e promover a formação de uma dupla ligação, novamente formação de alcenos. Então, essa desidratação ela vai acontecer de forma intramolecular. A gente tem aqui o etanol, né, é a hidroxila ligada a esse carbono aqui, e quando a gente submete o etanol a essa condição aqui, né, adicionar ele, ou seja, adicionar ácido sulfúrico concentrado ao meio e aquecer o sistema a uma temperatura de 180 graus vai promover a formação de um alceno, né? Esses dois grupos aqui vão sair e vão ligar entre si para formar a água e entre os carbonos haverá a formação de uma ligação dupla. Então, novamente, a gente volta a ter um alceno e a liberação de água. Então, aqui a gente tem a desidratação intramolecular de um álcool. Agora nós podemos nos perguntar como é que acontece com os álcoois secundários e terciários. O que vai mudar? Bom, o que se sabe é que desidratação de álcoois secundários e terciários requer condições mais brandas de desidratação. Então, por exemplo, aqui a gente tem um álcool secundário, por quê? Por que ele é secundário? Aqui a gente tem a hidroxila ligada a um carbono e esse carbono está ligado a dois outros átomos de carbono. Portanto, se a hidroxila se liga a um carbono secundário, esse álcool é secundário. E para desidratá-lo, a gente tem que usar o H3PO4, que é o ácido fosfórico. Ele é mais fraco do que o ácido sulfúrico e requer uma temperatura um pouquinho menor, né? Então, uma condição mais branda de desidratação e a formação de um alceno e a liberação de água, sendo essa reação aqui intramolecular. Já a oxidação do álcool terciário também requer uma condição branda, mais branda ainda, né? A gente vai usar o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, em uma concentração mais baixa, e a gente vai usar também uma temperatura menor, 85 graus Celsius. E quando essa reação ocorre, há a formação de um alceno e a liberação de água. Então, também é uma reação intramolecular. Então, o que é observado? Que os álcoois terciários são mais facilmente desidratados do que os álcoois secundários, que são mais facilmente desidratados do que os álcoois primários. Então, álcoois terciários requerem condições bem brandas, bem mais brandas, para que eles sejam desidratados, para que eles percam uma molécula de água. A gente também pode promover uma reação de desidratação intermolecular, ou seja, entre duas moléculas de álcool. Então, aqui a gente tem duas moléculas de etanol. A hidroxila de uma dessas moléculas de etanol vai se ligar ao hidrogênio de uma outra molécula de etanol e com isso vai haver a formação de água, né? Essa água vai ser liberada e o oxigênio de uma dessas moléculas vai se ligar ao carbono da outra, formando assim esse éter, que é o etoxietano. E reparem que quando a gente promove uma desidratação intermolecular, a gente vai usar o ácido, né, H2SO4, e uma temperatura menor, né, de 140 graus Celsius. Além disso, como a gente está usando apenas um álcool, essa reação vai acontecer entre moléculas do mesmo álcool, a gente vai promover a formação de um éter simétrico, né? Ele é igual aqui dos dois lados, então é um éter simétrico. Se nós quiséssemos promover a formação de um éter assimétrico, como por exemplo metoxietano, a gente teria que misturar dois álcoois distintos, misturar etanol com metanol, por exemplo. Só que o rendimento dessa reação geralmente não é tão alto, sendo que a gente tem mais possibilidades de combinação entre moléculas, né? A gente vai ter não só a reação entre metanol e etanol, como também ocorre reação entre moléculas de etanol e entre moléculas de metanol. Então, a gente vai ter subprodutos não desejados dessa reação de desidratação entre álcoois distintos. Então, preparo de éteres através de desidratação de álcoois é aconselhável quando a gente quer preparar um éter simétrico. A gente também pode promover a desidratação de ácidos carboxílicos, né, no qual há a formação de anidrido. Então, novamente, a gente vai ter que retirar uma molécula de água daqui. Então, o que vai acontecer? O OH de uma molécula vai se ligar ao hidrogênio da molécula vizinha, né, vai formar a água que vai ser liberada. O oxigênio dessa molécula vizinha vai se ligar ao carbono dessa primeira molécula aqui,
unindo uma à outra, né? E vai formar o que a gente chama de anidrido. No caso, esse é o anidrido acético porque ele é oriundo de duas moléculas de ácido acético. Então, essas foram as reações de eliminação. E na próxima aula a gente vai ver um pouco das reações de oxirredução. Até mais!